Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atendendo a sugestão do nosso amigo Vinícius de Barueri, nós vamos resolver questões de matemática e raciocínio lógico do concurso da Prefeitura Municipal de Barueri, São Paulo, para Agente de Trânsito 2022. A banca é o Instituto de Gestão de Cidades, IGEX. Então, vamos para os comentários das questões da banca. Questão 16. Qual figura em 3 dimensões é possível formar com 4 triângulos equiláteros? Então, uma questão de visão espacial. Lembrando que nós temos 4 triângulos equiláteros. Eu tenho, então, uma visão planificada. Se eu fechar esses 4 triângulos aqui, eu vou formar exatamente uma pirâmide de base triangular, onde a base é essa medida aqui. Alternativa à letra B. Questão 17. Considerando que a sequência abaixo é uma progressão aritmética, ou seja, PA, qual a melhor alternativa que completa o espaço sublinhado? Lembrando que uma PA é uma sequência de números onde o termo posterior é a soma de uma razão. Por exemplo, 3, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Então, esta sequência aqui é bem simples. Eu tenho, no caso aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho um número ímpar de termos. Ele está perguntando esse termo que está exatamente no meio. Então, lembrando que toda vez que eu tenho uma sequência aritmética de número ímpar de termos, o termo central, no caso aqui é o quarto termo, é a média aritmética dos termos equidistantes conhecidos. Então, quais são os termos equidistantes, que está à mesma distância daqui? É o 2 e o 20. Portanto, o quarto termo, que eu vou chamar de A índice 4, é 2 mais 20 dividido por 2. Somando, dá 22 dividido por 2, dá 11. Alternativa, letra B. Nós temos nessa prova ainda uma outra questão bem semelhante. Vocês vão notar que esta banca coloca numa mesma prova de concurso questões repetidas. Vamos lá, próximo. Sabe-se que a soma dos ângulos internos de uma figura é o número de lados menos 2 multiplicado por 180 graus, que dá x graus. Sendo assim, um triângulo que tem 2 lados medindo 50 graus tem o terceiro ângulo medindo. Então, eu tenho a fórmula aqui da geometria plana. Isto aqui vale para figuras convexas. Depois nós vamos fazer o comentário numa outra questão. Então, o número de lados do polígono, menos 2 vezes 180. No caso do triângulo, tem 3 lados. Então, vai ficar 3 menos 2 dá 1, vezes 180. Então, a soma dos 3 ângulos de um triângulo é 180 graus. 180 graus. Isso nós já sabíamos. Então, esses 2 ângulos aqui medem 50 graus. É o enunciado que está dizendo. Quanto é que vale o terceiro ângulo, que eu chamar de x? Aplicando isso aqui, eu tenho a soma dos ângulos é igual. Desculpa, está desformatado aqui, mas deu para entender. Então, vai ficar x mais 50 é igual a 180. Isso aqui vai dar x mais 100 graus igual a 180, logo x, 180 graus menos 100 graus, que vai dar 80 graus. Alternativa, letra T. Questão 19. Qual a alternativa que melhor substitui o valor de x na expressão abaixo? Na realidade, eu tenho uma equação do segundo grau. X² igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, basta calcular o quadrado e somar. Então, nós temos que x² é 16 mais 9. Aqui tiramos que x² é igual a 25. Agora, presta atenção. Quando eu tenho uma equação do segundo grau,
desse tipo aqui, eu tenho dois valores que satisfazem. Mais ou menos a raiz quadrada de 25, cuja raiz quadrada é 5. Então, nós temos duas soluções, mais ou menos 5. Só que aqui diz, qual a alternativa melhor? X igual a 5. Alternativa letra D. Questão número 20. Assinale a alternativa que substitui y corretamente na expressão abaixo. Eu tenho raiz de índice, ou seja, eu quero saber quanto é que vale esse índice para que esta raiz de 343 seja igual a 7. Então, vamos lá. Vamos decompor esse 347 em fatores primos. Quais são os fatores primos que nós conhecemos? É o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. 343 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. É por 7. 343 dividido por 7 dá 49. Dividido por 7 novamente, dá 7. Dividido por 7 dá 1. Então, o que é o 343 fatorando? É 3, 7 elevado ao cubo. Então, vai ficar raiz de índice y de 7 elevado ao cubo, que dá 7. Então, esse y tem que ser quanto? Para sumir com a raiz, tem que ser 3, porque raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, corta a raiz, fica y igual a 3. Alternativa letra... Desculpa, pessoal, aqui é y igual a 3. Mais um errinho, mas tudo bem. Não vou acertar aqui, mas você já está sabendo que aqui é exatamente 3. Vamos lá. Continuando. Alternativa letra C. Então, vamos para outra questão. Veja aí. Nós temos aqui, questão 21. Um cliente fez uma compra de R$6.000 em um supermercado. No momento de pagar, teve 1/4 de desconto na compra. Sendo assim, qual foi a porcentagem e o valor em reais do desconto? Então, vejam. Vamos ver o desconto. 1/4 de desconto, o que vai dar? 1 dividido por 4, bom, dá para saber que é 1/4 é 0,25. 0,25, em termos de porcentagem, o que é? 25%. Vejam, já elimino a alternativa A e já elimino a D. Agora vamos calcular de quanto vai ser o desconto em relação a 6.000. Em reais, 1/4 de 6.000. Ou seja, 6.000 dividido por 4. Que dá exatamente R$1.500. Então, o que foi? Em termos de porcentagem, é 25%. Em termos de reais, R$1.500. Alternativa, letra C. Questão 22, também de capitalização simples. Um capital foi investido a uma taxa de 5% ao mês durante 6 meses, sabendo que o capital foi aplicado a juros simples e que o juros gerado foi de R$2.400, qual o capital investido? Então, vejam, esta prova foi aplicada em 2022. Os dados são todos irreais, né? 5% ao mês durante 6 meses rendeu juros de 2.400. Uma ressalva, pessoal. Vocês que estão fazendo concursos públicos, se não aparecer no texto que tipo de capitalização, vocês devem proceder da seguinte forma. Faz o cálculo com juros simples, vê se dá o resultado. Não deu o resultado, faz com capitalização composta, correto? Vamos lá. Capitalização simples. O que é o juro? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Quais são os dados? Eu quero saber o capital. Os juros é 2.400, a taxa 5% ao mês e o tempo em meses. Aqui já está coerente. A taxa mensal e o tempo mensal. Cuidado com isso também.
Então, substituindo na fórmula, eu tenho capital, não tenho. Taxa, 5%. Tempo, 6. Juro, 2.400. Esses 5%, vocês podem trabalhar de várias maneiras. Uma maneira que eu sempre trabalho, dependendo da questão, é transformar isso em fração com o denominador 100. Então, fica assim, capital vezes 5 centésimos vezes 6 igual a 2.400. Esse 100 aqui, eu vou passar multiplicando 2.400. Aí já diminui, some esse denominador. Então, vai ficar assim. 5 vezes 6 dá 30, vezes C, 100 vezes 2.400 dá 240 mil. Portanto, o capital é 240 mil reais dividido por 30. Vocês podem fazer a divisão, se quiser simplificar, zero simplifica, dá exatamente 8 mil reais. Alternativa letra A. Questão 23. Uma equação também em forma de potência no meio. Determine o valor de x na expressão abaixo. Eu tenho uma equação do primeiro grau. 6x mais 4 menos 3 elevado ao quadrado igual a 4x mais 15. Vamos primeiro calcular esse 3 ao quadrado. Cuidado, é 3 vezes 3. Então vai ficar 6x mais 4 menos 9 igual a 4x mais 15. Agora vamos passar o 4x para o primeiro membro, aplicando a operação inversa, e o 4 e o menos 9 para o segundo membro, para isolar a variável. Então vai ficar assim, 6x menos 4x é igual a 15 menos 4 mais 9. 6x menos 4x dá 2x. 15 menos 4 dá 11, mais 9 dá 20. Portanto, 2x é igual a 20. Logo, x é 20 dividido por 2. Lembrando que esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 2, x igual a 10. Alternativa letra B. Questão 24. Uma empresa de investimento deseja representar uma aplicação e ganhos em um plano cartesiano. Plano cartesiano é aquele plano de eixo x e eixo y. Considerando que a aplicação segue a regra de juros compostos e o gráfico é uma relação de montante no eixo y, ou seja, na vertical, x meses no eixo horizontal, qual o tipo de função mais se assemelha com o gráfico em questão? Pessoal, questão bem simples. Quando é primeiro grau, é reta o gráfico. Quando é segundo grau, é uma parábola, que tem uma questão depois. Quando é modular, são segmentos de retas. Portanto, só sobrou esse aqui. Vejam, o que é o montante? É o capital multiplicado por 1 mais i elevado ao tempo. O tempo aqui é o x. Então, isso aqui é uma exponencial. Ou seja, o gráfico, se nós fôssemos fazer, seria um gráfico desse tipo assim, ó. Alternativa letra B. Desculpa, pessoal, novamente outro errinho. A alternativa é a letra C. Vamos lá, não vou fazer a correção. Vamos ao seguinte. Questão número 25. Qual o valor da soma dos ângulos internos de uma figura geométrica com 12 lados, que é chamado de dodecágono? Que palavrão. Então, polígono que tem 12 lados é um dodecágono. Essa questão ela é semelhante à questão número 18, que diz que o número de lados menos 2 vezes 180 dá a soma dos ângulos internos. Isto aqui, pessoal, é uma observação. Não é uma figura geométrica qualquer, correto? Tem que ser um polígono. E não é um polígono qualquer.
tem que ser um polígono convexo, desse tipo aqui. Se for um polígono côncavo, que tem essa entrada aqui, não serve essa formulazinha. Tá correto? Então, tem que ser um polígono convexo, que tem 12 lados. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse tem 12. Ele quer saber quanto é que vale a soma desses ângulos internos. É só jogar na fórmula aqui. Quantos lados tem? 12. Menos 2, 10. Vezes 180, 1.800. Alternativa letra D. Correto? Vamos lá. Questão 26. Determine o valor de 1,54 m em centímetros. Ou seja, faça essa transformação em centímetro. Tranquilo, né, pessoal? 1 metro é 100 centímetros. 1,54, vamos lá. Lembrando que quando vocês vão fazer transformação, quando vocês vão para a direita, você multiplica. Quando você vai para a esquerda, você divide. Então, eu estou em metro. Concordam? Veja aqui, estou em metros. Eu quero chegar em centímetro. Para cada casinha, eu multiplico por 10. Como eu tenho duas casinhas, ó, vezes 10, vezes 10, porque eu tenho metro, decímetro, centímetro. Portanto, 1,54 metros vezes 100 centímetros dá 154 centímetros, que é exatamente a alternativa letra C. Tranquilo. Questão 27. Considere que uma reta e um plano cartesiano, lembrando, plano cartesiano é aquele plano eixo Y, eixo X. Passa pelos pontos 0, 2, lembrando, 0 é o X, Y, 2. E passa pelo ponto 3x, y17. Sendo assim, qual é a expressão que representa a reta? Pessoal, eu vou resolver isso aqui apelando para as alternativas, correto? Não tem necessidade de achar a equação da reta utilizando conhecimento de geometria cartesiana. Vamos lá. Então, vejam. 0, 2, 3, 17. Esse aqui é o x, esse é o y. Esse é o x, esse é o y. E eu vou substituir esses valores nas possíveis retas. Cada uma aqui, toda a equação que tem duas variáveis representa no plano cartesiano uma reta. Então, vejam, vou pegar o primeiro. Vou substituir o primeiro ponto para ver se satisfaz. Aqui, então, x é 0, y é 1. Se eu substituir aqui no x, fica 4 vezes 0. Substituindo aqui no y, 6 vezes 2. Então, fica assim. 4 vezes 0 mais 6 vezes 2 dá 12. É igual a 2? Lógico que não, né? 12 igual a 2. Aqui também um outro errinho. Barra mais. Quantos erros? Aqui é 2. Isso aqui é falso. Então, o que significa isso? Que este ponto aqui não pertence à reta. Então, corta, excluído. Porque teria que dar uma igualdade. 12 igual a 12, 0 igual a 0. Vamos experimentar a reta B. Vamos primeiro experimentar o valor do x e o y. 2. Vamos substituir. O que vai dar? Onde tem x, eu coloco 0. 5 vezes 0. Mais 2. Onde tem y, coloca 2. Então vai ficar assim. 5 vezes 0 mais 2 é igual a 2. 2 é igual a 2. Então, este ponto aqui pertence a essa reta. Só que, para a reta ser definida por esses dois pontos, eu tenho que verificar o outro ponto também. Eu tenho que verificar os dois. Os dois têm que dar verdadeiro. Se um deles for falso, risca. Agora, o x é 3. Então, vai ficar 5 vezes 3 mais 2. Y, 17. Então, vai ficar assim. 5 vezes 3 mais 2
Dá 17? Dá. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17 igual a 17. Verdadeiro. Então, só pode ser a alternativa a letra B. Vamos lá, para questão número 28. Qual o x do vértice da equação abaixo? Pessoal, mais uma ressalvinha da prova. Isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma função do segundo grau. F de x, f de função. Portanto, isso aqui não posso chamar de equação. Só posso dizer que é uma equação se eu tivesse igual a 0, igual a 3 e assim por diante. Então, f de x é igual a x² menos 2x mais 1. É uma função quadrática do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, com cavidade para cima e para baixo. Quando A for maior que 0, ou A é esse valorzinho aqui, ó, 1, maior que 0. E quando for menor que 0, com cavidade voltada para baixo. O A aqui é 1. Então, é este gráfico aqui. Ele quer saber o vértice, esse valor aqui, o x. Lembrando que o x do vértice, aqui cabe aquela observação. Tem que saber um pouquinho de plano cartesiano. Geometria analítica. É menos b dividido por 2a. Aqui, esse é o a, esse é o b, esse é o c. Então, se eu substituir aqui, fica assim, menos a fórmula. O b é menos 2, então fica menos 2, dividido por 2, vezes 1. Como aqui eu tenho menos e menos, vai dar mais. Então, o x do vértice vai ficar 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, o x do vértice da função quadrática dessa parábola é x igual a 2, alternativa à letra B. Questão 29. Um balde tem 3 bolas verdes, 2 bolas amarelas, 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Considerando que um menino irá pegar aleatoriamente, quer dizer, sem nenhuma condição, qual a probabilidade de retirar uma bola preta? Pessoal, lembrando que probabilidade é um número sempre menor que 1. Em termos de menor ou igual. Em termos de porcentagem, 100%. Correto? Então, aqui, o máximo 100%. Se tivesse um número aqui, 105%, já está excluído. O que é probabilidade? Nós já vimos nas videoaulas anteriores. É só lembrar disso aqui. Todas as questões das bancas que eu estou resolvendo ultimamente, da banca IBAD, da Zambini, SH Dias e da Consulpan, eles pedem probabilidade simples. O que é a probabilidade simples? São os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Número. Quais são os números possíveis? O número de bolas possíveis? 10, 3, 5, 8, 10. Então, eu tenho 10 possibilidades. O que interessa para mim? Bola preta. Quantas bolas pretas? 2. Pronto. Então, a razão aqui é de 2 para 10. 2 para 10 é 1/5. Não tem essa alternativa. Se eu dividir 2 por 10, dá 0,20. Não tem essa alternativa. Multiplica por 100, 20%, alternativa letra C. Pessoal, não errem questões de probabilidade de concursos públicos que estão sendo realizados por essas bancas que eu citei. Sempre são questões de probabilidade simples. Questão 30. Questão semelhante a uma das questões resolvidas. 17. Considere uma progressão aritmética. Primeiro termo, 2. Quinto termo, 26. Naquele outro exercício, tinha 7 termos, ímpar. Agora tem 5. Então, a mesma observação. Toda a sequência que tem número ímpar tem um termo central. Se for par,
tem 2, daí tira a média. Então, nesse caso aqui, o primeiro termo é 2, o quinto termo é 26, então eu tenho o segundo, que eu chamei de A2, A3 e o A4. Ele quer saber o terceiro termo. O que é o terceiro termo? É o termo central. O que é o termo central? É a soma de dois termos equidistantes. 2 mais 26 dividido por 2, 28 dividido por 2 dá exatamente 14, alternativa à letra A. E aí, Vinícius, gostou da resolução? Então, compartilhe com seus amigos, dá um like e, se possível, dá, como se diz, dá sugestão para os seus amigos também assistirem essa videoaula. E aquela mensagem, vocês que estão assistindo, façam as suas inscrições no canal. Ative o sininho, assim receberão as notificações das demais videoaulas desta banca, que é quase impossível localizar concursos realizados por essa banca. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para concursos públicos, link Matemática Básica. Link está na descrição desta videoaula. Até as próximas.